Hoje vocês vão conhecer o filo dos anelídeos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sabrina e hoje eu tô aqui para explicar para vocês tudo sobre o filo dos anelídeos. O nome do filo anelídeos vem da estrutura corporal desses animais. Eles têm o corpo metamerizado, ou seja, todo divididinho em anéis, daí vem o nome anelídeos. Esse filo não é um dos maiores filos, ele tem 15 mil representantes, aí 15 mil espécies descritas aproximadamente, tá? Lógico que devem existir muito mais aí que ainda não foram conhecidas, que ainda não foram descritas e catalogadas. Dentro desse filo dos invertebrados, nós encontramos vários animais, tá? Como, por exemplo, as minhocas, que são aí os principais representantes desse grupo, desse filo, certo? Porque são as mais conhecidas, né? Então conhecemos as minhocas, minhocossu, os poliquetas e as sanguessugas. Esses animais, eles são divididos em três categorias, em três classes, de acordo com a quantidade de cerdas que eles apresentam no seu corpo. Então são animais que têm o corpo vermiforme, cilíndrico e todo dividido em anéis, ou seja, metamerizado. Quanto ao número de cerdas, como eu falei para vocês, existem aqueles que têm muitas cerdas que são classificados como poliquetas, que são animais exclusivamente marinhos, que com certeza você não conhece, porque até eu mesma, que sou bióloga, nunca vi um poliqueta nem na faculdade, tá certo? E temos também os que têm poucas cerdas, que são os oligoquetas, que aí entram as minhocas e minhocossu, e os aquetas ou hirudíneos, que são os animais que não têm nenhuma cerda, tá? Então vamos conferir comigo aí mais informações sobre esses grupos. Então vamos conhecer aí o filo dos anelídeos e os seus representantes. Então, como eu falei para vocês, eles são divididos em três classes, né? E essas classes, elas são de acordo aí com o número de cerdas que o animal apresenta no seu corpo. Então, começando aqui com os poliquetas, tá? Esses animais, eles têm muitas cerdas, então esse prefixo poli significa muitas e quetas significa cerdas, ok? Então, esses animais são exclusivamente marinhos, tá certo? E vivem fixos no substrato aí, junto com corais, por exemplo, tá? Os oligoquetas são aqueles que apresentam poucas cerdas, tá? É o caso aí das minhocas e minhocossu. As minhocas, elas têm o corpo afilado nas pontas, né, e cilíndrico. A gente vê claramente os metâmeros, né, as divisões aqui do seu corpo. E eles têm uma parte aqui mais distendida, né, que é chamada de clitelo. Essa estrutura ela tem a ver com a reprodução das minhocas e a gente já vai ver como isso acontece. A extremidade mais próxima a esse anel mais largo, né, ao clitelo, é a boca. Já os aquetas ou hirudíneos são os sem cerdas. Lembra que o prefixo a em biologia sempre significa sem, né? Sempre significa sem ou não, negação. Então são os sem cerda ou com nenhuma cerda. Ou hirudíneos. De onde vem esse nome hirudíneos? Esses animais produzem uma substância chamada hirudina, que é uma substância anestésica e anticoagulante. Como vocês sabem, as sanguessugas são ectoparasitas, ou seja, parasitas externos do corpo dos animais. Então, elas têm duas ventosas nas extremidades, né? Elas fixam essas duas ventosas. Essa ventosa que eu tô apontando aqui para vocês, que é a maior, é a boca da sanguessuga, onde ela tem um dente cortante. Ela perfura a pele do animal e se alimenta do sangue do animal parasitado, tá? Na boca da sanguessuga existe essa substância, a hirudina, que é anticoagulante e anestésica. Então o animal não sente dor, não percebe a presença do parasita e pelo fato de ser anticoagulante, o sangue não para, né, de sair do animal e entrar aqui na sanguessuga. Então esses são os três grupos: poliqueta, oligoqueta e aqueta ou hirudíneo, os que são os grupos dos anelídeos.
Então aqui tem novamente as classes, né, de acordo com a quantidade de cerdas, aquetas ou irudíneos não possuem cerdas, exemplo sanguessugas, possuem duas ventosas e irudina, essa substância que eu falei para vocês, uma substância anticoagulante e anestésica que permite que o animal sugue o sangue do seu hospedeiro, tá? Sem que esse sangue coagule, né? Deixe de verter e sem que o animal sinta dor e tente se livrar do parasita, tá certo? As sanguessugas são utilizadas aí na medicina oriental para ativar a circulação sanguínea, para o tratamento de coágulos também, tá? Os oligoquetas são aqueles que possuem poucas cerdas, como por exemplo as minhocas e a minhocossu, tá certo? Que é o grupo mais conhecido, são animais terrestres aí de solo úmido. Voltando aqui um pouquinho nos aquetas ou irudíneos, eles são animais de água doce, tá certo? As minhocas são de solo úmido e os poliquetas, que são aqueles que têm muitas cerdas, são os menos conhecidos, né? A gente tem, eles são exclusivamente marinhos, como eu coloquei aqui, ó, são todos marinhos. E como exemplo a gente tem a nereis e a sépula, que são esses animais que vocês estão vendo aqui, tá certo? Quanto à fisiologia, esses animais apresentam o tegumento ou revestimento, um epitélio simples. O que significa isso? Epitélio simples significa formado por apenas uma camada de células. Possuem glândulas mucosas que mantêm a pele sempre úmida, tá? Podendo haver presença ou não das cerdas de quitina, aí vai depender da classe, né? Poliqueta vai ter muitas cerdas, oligoquetas poucas cerdas e aquetas nenhuma cerdas. Esse epitélio simples com glândulas mucosas permite que esse animal faça respiração cutânea, tá? Faça a troca gasosa entre a pele e o ambiente. Então o epitélio simples é importante ele ser bem fininho para que essa troca gasosa aconteça aí. O sistema muscular, o corpo é composto por músculos circulares e músculos longitudinais que permitem que o animal faça aquele movimento de encolhe, estica e se locomova. O sistema digestório é completo, ou seja, esses animais possuem boca e ânus e apresentam um estômago triturador e um intestino longo que faz a absorção dos nutrientes. O sistema circulatório é do tipo fechado, então o sangue ele vai correr por dentro de vasos sanguíneos, de vasos, né? E a presença de vasos contráteis, que são os corações. As minhocas têm aí 5 pares de vasos contráteis, né? Então a gente diz que elas têm aí 10 corações. E esses vasos contráteis é que vão fazendo aí a circulação sanguínea do animal. O sistema respiratório é ausente, a respiração é cutânea. Como eu falei para vocês, a respiração cutânea é facilitada pelo epitélio simples com glândulas mucosas. Então, a troca gasosa é através da pele. Esses animais não têm brânquias e nem pulmões. O sistema excretor é formado por nefrídeos, que são pequenos néfrons, né? Tem uma estrutura muito parecida com o néfron dos rins dos mamíferos, né? E esses néfrons estão presentes em vários metâmeros, vários segmentos, vários anéis dos anelídeos. E o sistema nervoso é do tipo ganglionar, eles têm gânglios nervosos. Aqui a gente tem o detalhe ampliado, né, da presença aqui das cerdas, tá, do animal. Então aqui é o detalhe das cerdas de quitina que dá um nome a esse filo. Bom, conhecendo aqui melhor a fisiologia, então o tubo digestório começa aqui na boca, termina no ânus. Eles vão ter também aqui os corações, né, que são os vasos contráteis que vão fazer a circulação, que é do tipo fechada. Rede de capilares secundários que fazem a distribuição do sangue. O sangue desses animais é vermelho, com hemoglobina. Aqui a gente pode ver o detalhe do nefrídeo, tá? Então aqui começa a fazer a filtração dos excretas e os excretas são eliminados pelo nefridioporo, né? Que é essa abertura presente aí duplamente nos segmentos dos animais, tá? Aqui a gente vê o detalhe da locomoção da sanguessuga. Ela prende uma ventosa, estica o corpo, prende a ventosa da frente e puxa a ventosa de trás. E aí ela vai repetindo um movimento, tá? Então esse é o detalhe da locomoção das sanguessugas ou irudíneos. E pra gente finalizar, né, os oligoquetas, que são as minhocas e minhocossus,
são animais hermafroditas, tá? Com fecundação cruzada. Então elas produzem tanto gameta masculino quanto gameta feminino. E quando elas se encontram, como vocês podem ver aqui nesse detalhe, a parte masculina vai fecundar a parte feminina da outra minhoca. E essa minhoca também vai fecundar a outra. Então elas se cruzam aqui e as duas saem com os gametas fecundados, tá certo? Aquele anel mais estendido que eu falei para vocês, que recebe o nome de clitelo, né, que é essa estrutura que a gente vê aqui, ela serve para abrigar os ovos depois da fecundação. E aí, conforme vai passando o tempo, né, que houve a fecundação, esse clitelo, ele se solta, como vocês podem ver aqui nesse detalhe, olha só, ele se solta, ele sai e ele contém aqui os ovos da minhoca dentro, tá certo? Depois de um tempo, esses ovos eclodem e as novas minhocas saem. A minhoca não tem fase larval, o desenvolvimento dela é direto. Bom, pessoal, então vocês puderam conhecer um pouco mais aí dos animais do filo dos anelídeos. Uma coisa super importante que vocês devem saber é que as minhocas, elas têm uma importância ecológica muito grande. Por quê? Porque elas vão se alimentando de matéria orgânica presente no solo. E elas trituram essa matéria orgânica, absorvem uma parte e outra parte sai com as fezes da minhoca. Essas fezes da minhoca se chamam humus e elas são super importantes para a fertilidade do solo, porque elas têm uma quantidade de matéria orgânica já decomposta pela própria minhoca muito grande. Então, esse humus de minhoca é até utilizado aí como fertilizante e na adubação aí dos solos, tá certo? Outra coisa, o fato das minhocas se enterrarem no solo, elas cavam túneis e esses túneis fazem com que o solo fique mais permeável, tá? E arejado. Então, as minhocas vão fornecer matéria orgânica para o solo e vão deixar o solo mais arejado, tá? E permeável. E isso é super importante para o desenvolvimento dos vegetais. Então, a presença de minhocas indica um solo com uma boa qualidade para o cultivo, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí, compartilha com seus amigos. Bons estudos e me sigam no Instagram, @SabrinaBTV, que sempre tem conteúdo legal para vocês, tá certo, pessoal? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima!